Há 65 anos ocorreu um hediondo e trágico incidente nas geladas montanhas da antiga União Soviética, que talvez possa ser considerado até um crime ou algo sobrenatural, pois esse caso tem pelo menos 75 teorias que tentam explicá-lo. Teorias que culpam desde as forças da natureza até o abominável Homem das Neves e extraterrestres. Foi algo brutal e envolto em mistério, que mesmo o caso tendo sido reaberto recentemente pela polícia russa, supostamente ainda não há uma explicação conclusiva. Me acompanhe até o final do vídeo para saber tudo sobre essa história. Se você é novo no canal, não perde tempo, aproveita, já se inscreve e dá um like. Garanto que não vai se arrepender. Seja muito bem-vindo a mais um episódio. Abra sua mente, Jackson X na área. O caso de Dyatlov refere-se a um incidente misterioso ocorrido em 1959 nos Montes Urais, que são uma das cordilheiras mais antigas e compridas do mundo, localizados na antiga União Soviética, atual Rússia, em que 9 alpinistas russos perderam a vida. O grupo estava realizando uma expedição de esqui nas montanhas, quando encontrou um destino trágico, que se tornou um mistério de enormes proporções. Liderado por Igor Dyatlov, o grupo era composto inicialmente por 8 homens e 2 mulheres, sendo eles Yuri Doroshenko, Lyudmila Dubinina, Yuri Krivonichenko, Alexander Kolevatov, Zinaida Komogorova, Rustem Slobodin, Nikolai Vladimirovich, Semyon Zolotaryov e Yuri Yudin, todos com idade entre 20 e 24 anos, exceto Alexander Kolevatov, que tinha 34. A expedição foi nomeada Grupo Dyatlov, em homenagem ao líder do grupo. Em 23 de janeiro de 1959, os 9 alpinistas, todos experientes e bem treinados em excursões de esqui e expedições em montanhas, partiram para uma jornada nas montanhas Urais. O plano de Dyatlov era retornarem no dia 12 de fevereiro. Um dos esquiadores, Yuri Yudin, teve que desistir devido a problemas de saúde. A ideia original era alcançar a montanha Otorten. No entanto, o grupo desviou-se de sua rota planejada e acabou subindo a montanha Kholat-Syakhl, que significa Montanha dos Mortos em Mansi, que é a língua de um povo que vive naquela região há milênios. O grupo enfrentou condições climáticas adversas e, eventualmente, montou acampamento em uma área que ficou conhecida como Passo Dyatlov, também em homenagem ao líder dos alpinistas. No entanto, após os familiares dos esquiadores acionarem as autoridades para as buscas, pois já havia se passado o tempo previsto da jornada, veio à tona que algo terrível aconteceu durante aquela noite, resultando na tragédia que ceifou a vida de todos os 9 membros. Seus corpos foram descobertos em fevereiro e março de 1959, espalhados pela região montanhosa, a vários quilômetros do acampamento. O que torna o caso de Dyatlov tão enigmático são as circunstâncias incomuns da morte dos alpinistas. As buscas começaram no dia 20 de fevereiro. Foi enviado um grupo de resgate para as montanhas, inclusive o exército. Alguns dias depois encontraram os restos de uma barraca. Os investigadores determinaram na época que os esquiadores rasgaram suas barracas de dentro para fora, como se eles estivessem tentando fugir rapidamente de algo ou de alguma coisa, debaixo de forte nevasca. Após seguirem um rastro de pegadas 2 km à frente, inclusive de pegadas enormes, encontraram restos de uma fogueira e os primeiros corpos. Um deles, o do próprio Dyatlov. Só no mês de maio daquele ano, quando a neve estava derretendo, foram encontrados os corpos do restante do grupo. Eles estavam em um tipo de abrigo improvisado, a 4 metros abaixo da neve, encostados em um leito de rochas. Familiares e amigos das vítimas nunca se conformaram com a tragédia, e muitas especulações surgiram, pois todos sabiam que os jovens tinham muita experiência e que não fazia sentido acabarem morrendo congelados. Apesar da maioria dos corpos não demonstrarem sinais de luta, um deles tinha queimaduras nas mãos e nos pés. Alguns dos membros do grupo foram encontrados seminus e descalços na neve, enquanto outros tinham ferimentos graves, como costelas quebradas e fraturas nos crânios. E outros tiveram seus olhos e língua arrancados. Já em outro deles foi registrado um alto nível de radiação em suas roupas. Mas alguns dos corpos tinham sim sinais de luta, com cortes no rosto e pedaços de carnes retirados. Eu não vou exibir algumas imagens mais fortes aqui porque poderia ter problemas com a plataforma. Por não haver testemunhas e devido às várias investigações sobre o ocorrido aos esquiadores, diversas especulações surgiram.
Não podia ser diferente, pois o caso foi oficialmente encerrado em maio de 1959 e todos os documentos sobre ele arquivados, vindo a público só nos anos 90 e faltando várias partes. Sem falar que a área foi isolada por 3 anos, aumentando as suspeitas de envolvimento por parte do exército. As autoridades soviéticas determinaram que forças desconhecidas foram responsáveis pelas mortes, mas os detalhes exatos permanecem incertos. O mistério em torno do caso continua a intrigar as pessoas e várias expedições e investigações independentes foram realizadas ao longo dos anos, sem chegar a uma conclusão definitiva sobre o que realmente aconteceu naquela noite. As circunstâncias do incidente permanecem envoltas em mistério e várias teorias foram propostas ao longo do tempo para explicar o que aconteceu, incluindo avalanche, ataque animal, fenômenos naturais inexplicáveis ou mesmo envolvimento de forças militares que estariam fazendo testes com armas radiológicas, o que explicaria o relato dos familiares de que os cadáveres tinham um tom alaranjado e os cabelos acinzentados. Outras especulações falam sobre a atividade extraterrestre, pois naquele mesmo ano de 1959 foram relatados avistamentos, inclusive de militares, de esferas voadoras brilhantes naquela área. Com isso, dando a ideia de abdução pelos ETs. Há também a teoria do possível ataque de um Menk, um Yeti, ou como é mais conhecido, o abominável Homem das Neves, que supostamente é um humanoide peludo e parecido com um macaco, e que teria grande força. Depois que o próprio governo russo divulgou que só forças impressionantes poderiam ter sido capazes de causar aquelas mortes, porque a maioria dos corpos teriam sido esmagados como que por alta pressão e não tinha ferimentos externos, essa teoria ganhou força. O que é muito intrigante sobre essa ideia é que no diário de Zinaida, uma das mulheres do grupo, estava escrito: "Agora sabemos que o Homem das Neves é real", sem falar na lenda dos Mansi, o povo local, que falava de homens-espírito que habitavam aquelas montanhas. E há ainda as fotografias tiradas pelo grupo, que dentre elas há uma que mostra uma figura escura e grande escondida atrás das árvores. Apesar de muitos alegarem que essa foto pode ser falsa. Mesmo assim, essa e outras fotos se encontram no memorial de Dyatlov. Em 2019, o governo russo reabriu a investigação oficial sobre o caso de Dyatlov, buscando esclarecer as circunstâncias da tragédia, e publicou as suas conclusões em julho de 2020. A investigação concluiu que a causa da morte foi hipotermia devido a um avalanche, que obrigou o grupo a abandonar o campo e reduziu a visibilidade. Porém, isso só serviu para alimentar ainda mais as teorias da conspiração. Como acreditar que uma avalanche causou todos aqueles ferimentos e tudo que envolveu a cena? Não faz nenhum sentido. Será que as autoridades russas querem ocultar algo bizarro, como algum tipo de experiência que saiu do controle? Pois aquele era o auge da Guerra Fria e muitos testes com armas e com coisas que nem imaginamos eram realizados no mais completo sigilo. E esse é o X da questão. O fato é que o caso se tornou um dos maiores mistérios da história, atraindo a atenção de pessoas do mundo todo, apesar dos esforços das autoridades em manter parentes e investigadores em silêncio. E você, meu amigo, já tinha ouvido falar no misterioso caso de Dyatlov? Há muitos mistérios no mundo a serem desvendados. Na minha opinião, o governo russo pode estar envolvido nesse caso, Mas isso é o que eu acho. O que eu quero mesmo é saber qual a tua opinião sobre esse negócio todo. Fala aí nos comentários. Se você ainda não é inscrito, corre que dá tempo, se inscreve, é de graça. Se gostou, deixa um like maroto para fortalecer o canal e compartilha com os teus contatos. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Que o Senhor nosso Deus nos livre de todo o mal. Até o próximo episódio. Um abraço.